Olá, sou o professor Antônio Guizzo da UNILA, agora atuando na disciplina de Metodologia da Pesquisa do curso de Especialização em Gestão da Saúde. O tema de hoje é o que é um problema de pesquisa. Vou deixar esse vídeo na internet aberto, então só para me apresentar rapidamente, eu sou professor universitário há alguns anos já, sou pesquisador CNPq, já fui coordenador de curso de mestrado, orientei diversos trabalhos acadêmicos de iniciação científica, TCC, mestrado, e venho aqui compartilhar um pouco então do que eu aprendi durante esses anos, durante essa trajetória. Problema de pesquisa é sempre uma pergunta que surge de uma lacuna do conhecimento. O que é uma lacuna do conhecimento? É algo que ainda não foi preenchido pelo conhecimento científico. É algo que ainda necessita pesquisas para que se deem respostas a algumas perguntas. Praticamente todas as áreas e todos os temas de todas as áreas existem lacunas, que são então esses espaços vazios. Então o problema de pesquisa ele sempre deve surgir de um espaço vazio, de algo que não foi respondido ou algo que não foi respondido satisfatoriamente, né? Então, por isso que ele vem de um tema. É quando você se volta a um tema e dentro desse tema você vê que há ainda coisas que precisam uma resposta. Ou quando tem uma resposta, precisam uma melhor resposta. Então, o seu problema vai ser a pergunta inicial que você faz para, através da pesquisa, ir atrás dessa resposta. Então, como dito, o problema da pesquisa ela surge de um tema, que é esse tema, é esse lugar do conhecimento, esse lugar das interrelações humanas, onde você vai focalizar sua pesquisa. Então, veja um exemplo. Violência contra a mulher no município de Foz do Iguaçu. Então, é uma realidade que acontece, é um tema de pesquisa. Dentro desse tema, você vai tentar encaixar, então, o seu problema. Você vai elaborar a sua pergunta. Relação entre literatura distópica e política contemporâneas. Também é outro tema dentro do qual você vai tentar encontrar seu problema de pesquisa, que vai ser enunciado sempre na forma de uma pergunta. Relação entre marginalidade e condições sociais. Quais são as possíveis relações entre marginalidade e condições sociais em um bairro da periferia de não sei aonde? Você pode tentar fazer essa pesquisa, você pode tentar resolver essa questão e aí você tem um problema. Né? Então ele nasce de um tema de pesquisa, né? Violência contra a mulher no município de Foz do Iguaçu, características da performance do empreendedor brasileiro, e a partir desse tema você vai ver que há algumas questões a serem respondidas. Essas questões são um problema de pesquisa. E aí você vai elaborar essa questão que vai ser um mote central da sua pesquisa. Então, isso que é um problema de pesquisa. Marconi e Lakatos vão dar para nós alguns exemplos de como o tema se transforma no problema, para a gente conseguir visualizar melhor essa relação. Então, por exemplo, o tema, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Esse é o tema da pesquisa. Qual é o problema? Quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Então, veja, você pega o tema da pesquisa, que é esse lugar das relações, no caso, um lugar das relações humanas, nas relações sociais, e você vai buscar algo que não está respondido nele. E esse é o seu problema, a sua pergunta da pesquisa. Quando você encontra isso, então você vai colocar na forma de uma pergunta e aí você tem o problema. E a sua pesquisa é a tentativa de dar a resposta a esse problema. Então, por exemplo, outro tema, a família carente e sua influência na origem da marginalização social. Problema da pesquisa.
O grau de organização interna da família carente, ele vai influir na marginalização do menor, na tendência do menor cometer crimes? Então, isso é essa passagem, que é muito interessante, que é do tema, que é aquilo que você tem relação, o tema surge da sua própria área de conhecimento, dentro da área de conhecimento, aqueles temas que você tem maior relação, que você tem maior afinidade, e dentro desses temas você vai observar que algumas questões que você gostaria de responder, que não foram respondidas, ou que poderiam ser respondidas de outra forma. E aí você tem o seu problema de pesquisa. Agora, como formular, né, como escrever, como colocar no papel o problema da pesquisa? Vergara dá algumas dicas, algumas pequenas regras que é interessante você seguir quando você vai colocar no papel o seu problema, quando você vai fazer o desenho do seu problema de pesquisa. Então, a primeira questão, é um problema científico? Essa pergunta que você está trazendo cabe à ciência? Então, um exemplo aqui, ó, fui traído, o que eu faço? Com certeza é um problema, mas não é um problema de cunho científico. Então, a primeira questão é, o seu problema é um problema de cunho científico a ser resolvido por uma pesquisa acadêmica? Formulado na resposta de uma pergunta, né? Segunda característica mais comum, o problema é formulado na forma de uma pergunta. E a hipótese da pesquisa, que a gente vai ver no vídeo posterior, vai ser a resposta prévia, anterior à pesquisa dessa pergunta. Ser escrito de forma clara e concisa, ou seja, toda área de conhecimento tem o seu jargão próprio, aquelas palavras difíceis que são daquela área. Quando a gente vai escrever o nosso trabalho acadêmico, muitas vezes a gente fica tentado a usar esses termos que são o jargão da área para ver se dá uma ideia de maior profundidade, maior conhecimento do pesquisador. Não é necessário isso. Isso não é isso que vai dar qualidade à sua pesquisa. O que dá qualidade à sua pesquisa é a consistência da própria pesquisa. Então, o problema, sobretudo, ele deve ser escrito de forma clara, de forma concisa, para que mesmo pessoas que não são da área compreendam em certo nível o que você está pesquisando ali, de onde surge aquela pesquisa. Então, evitar esse jargão técnico, evitar essas palavras que são mais difíceis de cada área. Ele também deve ser pensado, deve haver uma solução possível para esse tema de pesquisa, para esse problema de pesquisa. Deve haver possibilidades teóricas e metodológicas para responder. Então, se você pensa, o meu problema de pesquisa é qual o segredo da felicidade? Mas poderia até se dizer que é uma pesquisa científica, mas e quais são as possibilidades teóricas e metodológicas que você tem para responder? Então, sempre pense nisso. Deve haver teoria já sobre literatura, sobre aquela área, e deve haver também caminhos metodológicos, que a gente vai ver melhor depois, para tentar responder esse problema. E a última característica é a possibilidade de factibilidade de solução, ou seja, é a capacidade de se resolver esse problema dentro do tempo da pesquisa. Geralmente, quando nas orientações de mestrado ou nas orientações de TCC, de especialização também, esse é o maior problema enfrentado. Muitas vezes o aluno coloca um problema de pesquisa muito ambicioso, que não é possível ele resolver naquele período de tempo, e às vezes é um problema período de tempo do curso, 2 anos, 1 ano, 6 meses, e às vezes não é possível que ele responda sozinho aquele tema de pesquisa. Então, às vezes é um problema que você precisaria uma equipe inteira de pesquisadores debruçados sobre aquilo ali para tentar encontrar a solução. E não vai ser a sua pesquisa que em 1 ano vai conseguir resolver esse problema. Então você tem que pensar
e isso é fundamental, fazer o recorte que a gente fala nesse problema, ou seja, ver um problema que seja viável dentro do tempo que você tem para fazer a sua pesquisa. Então, curso de especialização geralmente é um artigo científico, um texto mais reduzido, e você vai ter ali talvez 4, 6 meses para fazer a sua pesquisa. Então é um tema pequeno, né, que você vai, é um problema pequeno que você vai tentar dar resposta. Não vai poder entrar muitas variáveis ali, não vai poder entrar muitas questões subsidiárias ali. É uma pesquisa mais sucinta. Mesmo no doutorado, geralmente é necessário fazer um recorte no problema de pesquisa que os estudantes trazem, porque a gente sempre tem essa, como pesquisador, como quem inicia uma pesquisa, tem essa tendência a trazer grandes questões, tentar responder grandes questões, grandes problemas com muitas variáveis que abarcam diversas dimensões multidisciplinares, mas o nosso potencial sozinhos, ainda quando não estamos numa equipe de pesquisadores, ele deve ser visualizado com muita clareza. Então, o tamanho do seu problema de pesquisa, ele tem relação com o tempo que você tem para colocar nessa pesquisa, com as possibilidades metodológicas que você tem à mão, né? E com o conhecimento que você já traz na formulação do problema da literatura da sua área, das possibilidades teóricas, dos conceitos, dos construtos intelectuais ali que estão relacionados à área do problema de pesquisa que você desenhou. Então seria isso. Daqui algumas dicas. Espero ter elucidado um pouco o que é um problema de pesquisa. E agora é vocês tentarem colocar no trabalho de vocês, tentarem elaborar qual que é o problema de pesquisa. Então, pensem um tema de pesquisa, inicia de um tema de pesquisa, algo que você gosta, muitas vezes na sua área do conhecimento, que você tem interesse. Dentro desse tema você visualiza uma lacuna, alguma coisa que não foi bem respondida, ou ainda não tem resposta. E a partir dessa lacuna você faz uma questão, que é o seu problema de pesquisa. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar algumas coisas que têm relação com a pesquisa em si, que é a resposta a esse problema.